Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Lote, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prémio da injustiça. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espujadouro de lama. Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro, da Igreja Pentecostal Monte Sinai, Ministério de Portugal. Glória a Deus. A partir deste momento vamos iniciar um estudo bíblico intitulado ao tema Desigrejados, ovelhas santas ou bodes malvados. E antes mesmo de orarmos, vamos ler aqui, fazer uma leitura da Palavra de Deus em Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Aleluia! Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus! Agora vamos aqui saltar para o versículo 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? Repetir o tema: desigrejados, ovelhas santas ou bodes malvados. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vamos iniciar aqui. Irmãos, glória a Deus. Os desigrejados, irmãos, ou os sem igrejas, aqueles que não têm igreja local, não se congregam numa igreja, numa denominação ou numa organização ou numa comunidade, os desigrejados, há vários tipos de desigrejados. E agora vou-te aqui dizer vários. Primeiro tipo de desigrejados: os cristãos perseguidos que habitam em locais e países onde é proibido abrir igrejas, reunir-se, evangelizar, e é ilegal ser cristão. Portanto, o cristianismo lá é ilegal. Portanto, nestes países é normal que haja cristãos desigrejados. Pessoas que professam servir a Cristo, mas não têm uma igreja ou um local onde se reúnem, ou um conjunto de irmãos onde se possam reunir, porque estão em locais isolados ou não podem. É o caso da igreja perseguida. Mas mesmo nos países onde há perseguição e o cristianismo está ilegalizado, como é no caso da Coreia do Norte, ou do Irão, de países islâmicos, países budistas, países comunistas, não é? Como não é o caso da China, onde as igrejas verdadeiras, elas são igrejas underground, ou seja, igrejas subterrâneas, se reúnem em locais escondidos, reúnem em casas ou em locais isolados, nos montes, nos vales, nas cavernas, nas florestas, nos desertos. Amém? Aí, por vezes, eles não têm um local, um espaço físico. Às vezes, alguns deles não têm nem um local onde se reunir. Mas quando têm, reúnem, nem que seja no mato, ou numa casa, ou numa cave. Eles têm um local onde congregam. Glória a Deus. Então é assim. O primeiro tipo de desigrejados são os cristãos perseguidos, que habitam em locais ou países onde é proibido abrir igrejas, reunir-se, evangelizar, e é ilegal ser-se cristão. Pronto. Aqui, e mesmo nestes países, há cristãos que conseguem se reunir. Não se reúnem num lado, reúnem-se no outro. Não se reúnem numa igreja, num templo, num espaço construído, cedido ou alugado para congregar, para cultuar, mas reúnem-se noutros locais. Reúnem-se nos lares, reúnem-se numa caverna, reúnem-se numa floresta. Amém? Então, isto é o primeiro tipo de desigrejados. E este estudo aqui, irmãos, ele visa mais um dos tipos, mas não é o primeiro. O primeiro tipo de desigrejados é por circunstâncias que até eu e qualquer um de nós poderíamos estar desigrejados. Imaginando, imaginamos que estamos em locais onde houve um grande cataclismo e morreu toda a gente, só ficámos nós. Houve um grande terremoto, um grande tsunami e só sobrevivemos nós. E os outros que sobreviveram, nenhum é cristão. Então eu não vou reunir em assembleia, não vou congregar numa igreja porque está tudo destruído. Então, existe, primeiro, cristãos perseguidos, a igreja perseguida. E estes cristãos perseguidos, obviamente, eles estão desigrejados. Segundo, cristãos que temporariamente não se podem congregar por vários motivos. Primeiro, não há igrejas no bairro, ou local, ou cidade onde residem. Não há igrejas por circunstâncias várias. Segundo, saíram da sua igreja local por uma ordem divina. Portanto, um chamado de Deus. Deus diz, olha, sai desse ministério, o teu tempo aqui acabou, porque eu tenho outra missão para ti, outro ministério ao qual deves congregar, outra congregação. E aí, eles saíram e estão temporariamente aguardando uma nova ordem para então irem-se congregar numa igreja. Portanto, este estudo ele não visa o primeiro tipo de desigrejados, que são os cristãos perseguidos em países que é proibido abrir igrejas, nem o segundo tipo, que são aqueles que temporariamente estão sem igreja, mas logo vão se congregar numa igreja. Terceiro tipo, cristãos desviados que se afastaram do Evangelho, mas não se levantaram contra as igrejas. Aqui temos aquele cristão que perdeu a fé em Deus ou em Cristo, deixou de ser cristão, mas respeita que haja igrejas, que continue a religião cristã, que haja pastores, não é? E que as pessoas se reúnem e se congregam. Não se levantou contra.
Portanto, está desviado, algum até sabe que está desviado, até crê em Cristo, mas não tem fé para obedecer, então está desviado, deixou de congregar-se, está desviado, afastou-se, mas não se levantou contra as igrejas, contra os pastores, contra os dízimos. Portanto, é um terceiro grupo. Também este estudo não visa esse terceiro grupo. Há um quarto grupo, que é os cristãos desviados que se afastaram do Evangelho e agora se levantam contra as igrejas. São chamados anti-igrejas. Eles dizem, eu sou contra as igrejas, eu sou anti-pastores, ou seja, sou contra os pastores, sou anti-dízimos. Então este estudo visa esse terceiro grupo, glória a Deus. Aliás, visa este quarto grupo, que é os cristãos desviados que se afastaram do Evangelho e que agora se levantam contra, são anti. É como anticristos na Terra. Eles são anticristos também, não sabem. A gente já vai discernir aqui pelo estudo. São anti-igrejas. Portanto, é um movimento dos sem igreja, mas que são contra as igrejas. Amém? É o quarto grupo. E o quinto grupo? Ateus e membros de seitas. Aliás, ateus, ex-ateus, melhor assim. Ex-ateus e ex-membros de seitas e das religiões falsas e pagãs que creram na mensagem do quarto grupo, dos gurus, dos falsos profetas do quarto grupo, como é o caso do Rubens Sodré, e que aderiram ao movimento dos desigrejados. Portanto, existe o quarto e o quinto grupo. O quarto grupo são os cristãos desviados que são contra as igrejas. O facto de existirem igrejas. E o quinto grupo são pessoas que nem eram cristãs. Portanto, esse primeiro eram cristãos, mas que se desviaram e agora voltaram-se contra as igrejas. E o quinto grupo são ateus e membros de seitas e de outras religiões que agora creram numa mensagem deturpada do Evangelho e aderiram às seitas dos anti-igrejas, dos desigrejados anti-igrejas. Então, este estudo visa precisamente o quarto e o quinto grupo. Não é? São os desigrejados que, ao mesmo tempo, são anti-igrejas. São contrários às igrejas. Eu sou contra, eles dizem assim, eu sou contra as igrejas, sou contra os pastores, sou contra os dízimos. Não há igrejas, não há pastores e não há dízimos. Portanto, é contra esse quarto e quinto grupo que eu vou elaborar, aliás, que eu já elaborei, que eu vou aleluia, explicar para vocês o que é que a Palavra de Deus nos diz em relação a este quarto e quinto grupo. Portanto, estes desigrejados, o quarto e o quinto grupo, que se levantam contra as igrejas, que ao mesmo tempo são contrários às igrejas, são ovelhas santas ou bodes malvados. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Portanto, estes desigrejados, como já vimos, o quarto e o quinto grupo, uns tiveram a sua origem dentro das igrejas, que é o quarto grupo, são desviados, estavam na igreja mas saíram, e os outros tiveram a sua origem fora das igrejas. São ateus, membros de seitas e de religiões pagãs que creram na mensagem dos anti-igrejas, dos desigrejados que são ao mesmo tempo contrários às igrejas, e entraram para esse movimento. Entraram para esse movimento, supostamente se dizendo irmãos e cristãos e Igreja de Cristo Universal, que não são. Amém? Então vamos ver o quarto e o quinto grupo. Desigrejados que são ao mesmo tempo anti-igrejas, que vieram dentro das igrejas. 1 de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. 1 de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Glória a Deus. Então, saíram de nós, mas não são de nós. Porque se fossem, não eram de nós, porque se fossem, eles saíram das igrejas, mas não pertenciam às igrejas nem à Igreja de Cristo. Porque se fossem, teriam permanecido. Mas isto é para que se reconheça, que se manifeste que não são todos nós. Então, vemos aqui vários exemplos, irmão. Temos aqui vários exemplos. Amém? Vou dar aqui alguns exemplos de líderes, de gurus, do movimento dos anti-igrejas, dos anti-pastores e dos anti-dízimos. Temos aqui o Caio Fábio, do Caminho da Graça. Amém? Ele tem um canal no YouTube também, onde expõe os seus vídeos, os seus ensinos completamente heréticos.
chama-se Caio Fábio. Eu diria que ele é do caminho da desgraça, o caminho largo que leva à perdição, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, Caio Fábio do caminho da graça, ou melhor, da desgraça. E o Caio Fábio, ele é ex-pastor presbiteriano e, portanto, um desviado da igreja local, né, do ministério da igreja presbiteriana. Caio Fábio é um desviado. Saíram de nós, mas não eram nós, porque se fossem nós teriam ficado connosco. Mas isto é para que se manifestasse, não são todos nós. Temos também o Rubens Sodrés, aliás, Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, do YouTube, muito famoso no mundo inteiro este canal, e dos DVDs Prepare-se. Os famosos DVD Prepare-se para ir para o inferno. Quem assistir os DVDs do Rubens Sodré, prepare para ir para o inferno. Aleluia! Ele é radialista, vereador do PT, que é o Partido Trabalhista, ou do Trabalhador no Brasil, que é um partido comunista, ou seja, contrário, um partido cuja filosofia essencial é o ateísmo, o não Deus, não Theos, não há Deus. Portanto, esse partido é um partido ateu e ele faz parte desse partido, vereador do PT, numa cidade do Brasil. Não sei se ainda permanece no cargo, porque isso depois vai havendo eleições, mas ele chegou a ser vereador do PT. Ele é também igreja. Ele pertencia a uma igreja, não quero estar em erro, mas eu creio que era a Assembleia de Deus. Porque o doutor Pedrosa disse que ele chegou supostamente a aceitar a Jesus. Não sei se ele foi batizado, mas supostamente ele congregava numa igreja também. Temos também o Rivanildo Menezes, ex-pastor de igreja. Não sei qual, não sei se é Assembleia, se é outra. Temos também o Edinho dos Yaúchuas. Ele também diz que é ex-pastor. Ele agora é adepto do nome sagrado. Só se pode falar em nome de Yaúchua, porque Jesus Cristo é um nome pagão. É o Deus Mitre, e é o Deus Porco, e é o Deus Sol, como eles dizem, não é? Eles denigrem o nome de Jesus Cristo. Temos também o Akel Edin Krishnamurti da Luz. Ele é ex-assembleiano, vem de famílias assembleianas. Não é? A sua família tem várias pessoas ligadas às Assembleias de Deus. Ele é um desviado das Assembleias de Deus. Portanto, todos estes saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido connosco. Aleluia. Porque agora se voltaram contra. Ele podia-se ter desviado, deixou de se congregar e ficava na dele. Mas ele se voltou contra as igrejas. Amém? Temos também, agora, fora das igrejas. Eu não sei se o Mário Persona chegou a ser membro de alguma igreja, ou congregado, aceitar Jesus numa igreja, ou se ele nunca teve em nenhuma igreja. Mas o Mário Persona e alguns outros, eu creio, também, esse Mário Persona não sei a origem dele, mas muitos outros são pessoas, outros aliás, que nunca foram cristãos. Nunca foram cristãos e aderiram ao movimento dos desigrejados por ouvirem as pregações deturpadas do Evangelho dos desigrejados, que são anti-igrejas, dos desviados, eles eram igrejados, mas se desviaram e agora se tornaram anti-igrejas. E estes aqui, que agora aderiram, já vieram fora das igrejas. São ateus, membros de seitas e religiões pagãs, que saíram do ateísmo, do agnosticismo, do ceticismo, saíram de várias seitas, e de várias religiões anticristãs ou pseudocristãs. Portanto, temos aqui o segundo grupo, fora das igrejas. Portanto, existem desigrejados que começaram dentro das igrejas evangélicas, cristãs, seja tradicionais, pentecostais ou neopentecostais, e temos também os desigrejados que entraram para o movimento dos desigrejados, mas já fora da igreja. Eles não pertenciam à igreja, ao corpo de Cristo, eles nunca aceitaram Jesus, e agora aceitaram esta nova filosofia, esta nova doutrina de não ter igreja ou de congregar só em casa, como se houvesse mais santidade na casa do que num templo. Como se houvesse mais unção e poder de Deus numa casa do que num templo. Como se houvesse diferença. Olha aí. Atos capítulo 20, do 28 ao 30. Aleluia. Isto é a série de desigrejados. Eu não sei se vou ficar num só estudo, se vou fazer vários deste tema, mas este tema é pertinente, irmão. Porque este movimento dos desigrejados, irmão, está crescendo. Está crescendo mais e mais, mais e mais. Aleluia. E cada vez mais pessoas estão entrando para o inferno. Porque a pessoa saiu de uma igreja e creu em Rubens Sodré, creu no falso profeta, creu no Akel Edin Krishnamurti da Luz, creu no Mário Persona, creu no Edinho dos Yaúchos, creu no Rivanildo Menezes, creu no Caio Fábio e muitos outros, míriades de outros macaquinhos de imitação. Então ele deixou de crer
em Jesus e passou a crer no homem. Maldito o homem confia no homem. Ele não pode nem confiar em si, quanto mais no outro homem. Então muitas pessoas já se desviaram, entraram para estes movimentos e dessas muitas têm morrido. E ido para o inferno. Porquê? Porque deixaram de obedecer ao mandamento de Deus. Foram rebeldes. Atos, capítulo 20, do 28 ao 30. Glória a Deus. Vamos aqui, então. Diz assim: olhai por vós, glória a Deus, Paulo aos anciões de Éfeso. Ele está dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, supervisores, superintendentes. Uma pessoa que supervisiona, ele verifica se o rebanho está andando conforme ou de acordo com a palavra de Deus. Então há os que supervisionam e os que são supervisionados. Glória a Deus, existe uma hierarquia estabelecida por Deus. Olhar por vós, então primeiramente tenho que olhar por mim, como pastor de igreja, para que eu não peque contra Deus. Segundo, e por todo o rebanho, tenho que olhar primeiramente por mim, para que eu seja o exemplo dos fiéis e para que não peque. Segundo, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo me constituiu a mim e aos outros, de bispos, ou seja, de supervisores, para apacentares a igreja de Deus. Quem apacenta é o quê? É bombeiro? Quem apacenta é padeiro? Quem apacenta é marceneiro? Quem apacenta é taberneiro? Quem apacenta é canalizador? É eletricista? Não, quem apacenta é pastor. Então existem pastores na Bíblia? Existem. Glória a Deus. Está bem claro. Derrabai! Eles são chamados também de bispos, os pastores. Oh, glória-se! Para apacentares a igreja de Deus, mas os desigrejados dizem que não há pastores. E aqui estou provando que há pastores neste versículo. Esses pastores, quem apacenta é pastor, e o pastor é chamado também de bispo, ou seja, de supervisor, aquele que vê, aquele que observa, aquele que verifica como está andando o rebanho. Aleluia! Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para apacentar, levar o pasto à igreja de Deus. Aqui é a igreja universal, então pastores para a igreja. Jesus deu bispos para a igreja, apacentar, levar o pasto, conduzir o rebanho dentro da palavra de Deus, dar aconselhamento dentro da palavra de Deus, liderar dentro da palavra de Deus. Aleluia! Sharamanaya, Surianda Labaia. Aleluia! Para apacentares a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Sharabakantalabanai. Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Fomos comprados com sangue, puro carmesim. Aleluia! Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois da morte do apóstolo Paulo, amém? Aqui eu não sei ao certo, porque partida podia ser a partida de Éfeso para outro local. Eu creio que é a partida para outro local. Mas não só depois da partida para outro local, mas também profeticamente, no futuro mais distante, depois da morte dele, entrariam na igreja lobos cruéis. Portanto, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Ora, alguém que entra no Evangelho, mas não é do Evangelho, é um lobo, nunca foi. Estamos a ver aqui, são os desigrejados, que agora engrossam também o movimento dos desigrejados, mas nunca foram cristãos. Nunca aceitaram verdadeiramente a Jesus, nunca abandonaram os seus pecados, nunca nasceram de novo, nunca tiveram encontro com Deus. Eles eram ateus, eram membros de seitas, seja seitas pagãs ou pseudo-cristãs, e eram membros de religiões. Aleluia! Das várias religiões. Que ouviram os desigrejados anti-igrejas pregar e acharam bonito e começaram-se a juntar a eles. Portanto, eles entrarão no meio de vós, ou seja, no meio da chamada Igreja de Cristo, que é os verdadeiros. Há o joio no meio do trigo, entrarão no meio de vós. Eles dizem que são irmãos, é o irmão Rubens Sodré, irmão, mas é do diabo, não é meu irmão em Cristo, é irmão sem Cristo. Irmão Rivanildo Menezes, irmão do capeta, do demónio. Não é irmão meu, não é irmão do cristão verdadeiro, que vive a palavra de Deus, que ama a Jesus verdadeiramente e obedece à sã doutrina e vive em santidade. Não é. O irmão Edinho, irmão Robert, falso profeta, Robert Smith, irmão vários outros, Walter, todos
Irmão Darcy, tudo demónios falantes, tudo homens blasfemos, tudo endemoniados. Aleluia, glória a Deus. Irmãos do diabo, são irmãos de Satanás, não são irmãos de Jesus, não. Aleluia, eles não são meus irmãos em Cristo, mas são meus irmãos sem Cristo. São pseudo-cristãos. E aí está o perigo, porque eles introduzem-se no meio, eles dizem que são cristãos, mas não são. Nunca foram. Muitos deles nunca andaram sequer em igrejas. Nunca foram. Outros visitaram, mas nunca aceitaram Jesus. Então introduziram no meio, vêm de fora das igrejas. Introduziram no meio de vós, no meio da igreja universal de Cristo. Oh glória! Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Eles estão matando as ovelhas. Estão destruindo, meu. Uma pessoa que se congregava numa igreja, deixou de se congregar, ela está indo para o inferno. Uma pessoa que obedecia, era submissa a um pastor local, e agora não é mais, está indo para o inferno. Porque desde que esse pastor fala a verdade e pregue de acordo com a sã doutrina, isso tem que ser obedecido, ele tem que ser obedecido e respeitado. E temos que nos submeter aos pastores locais. Então uma pessoa que deixou de obedecer às várias doutrinas bíblicas, como a doutrina da Santa Ceia, a doutrina do batismo, a doutrina da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora pode andar de qualquer jeito porque Deus só quer o coração. Então, nas seitas paralelas para eclesiásticas ou paralelas à Igreja, como o movimento O Caminho da Desgraça, do Caio Fábio, que ele diz que é graça, mas é uma desgraça, como o movimento Verdade Oculta na internet do Rubens Sorodaré, do Zangaldes, ou do Rivanildo Menezes, do Verdade Oculta 30 TV. Glória a Deus. Araman, Torabandar, Rabacantarabanaya. E Bandai, como o Edinho de Jaúchas, como aquele do movimento Eu Quero uma Igreja. Né? Isso tudo são seitas, irmão. São seitas. Tu vais ver, são heresias, são falsas profecias que eles ali ensinam. Então o pessoal está indo para o inferno. São lobos cruéis. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então vão matar as ovelhas, vão destruir as ovelhas, vão destruir a fé. A pessoa deixa de dizimar, agora o dízimo, isso era coisa da lei. Isso é mentira, meu irmão. A lei, os profetas profetizaram até João, e desde então é pregado o Evangelho do Reino. E no Evangelho do Reino, Jesus disse: deveis fazer estas coisas e não omitir as outras. Então eu estou no Evangelho do Reino, já não estou em João Batista. Até João era uma coisa, quando Jesus veio começou a pregar outra. Aleluia! Já não estou na lei de Moisés, estou na graça. O dízimo jamais foi abolido por alguém. Jesus antes o confirmou. Eu devo obedecer a Jesus. Jesus é Deus e não ao Edinho, ao Rivanildo, ao Rubens, seja quem for. Então tu estás a ver aqui algo tão tremendo, tão profético. Glória a Deus. Estamos na primeira série de estudos hoje. Não sei até quando Deus me vai permitir falar. Estudos proféticos, aliás, estudos, porque isto também é uma profecia que haveria, sobre desigrejados, ovelhas santas ou bodes malvados. Os desigrejados, não estou a falar em geral, mas os que são anti-igrejas. Por isso é que eu vou meter desigrejados entre aspas. Os desigrejados que também são contra as igrejas. Eles são ovelhas santas ou bodes malvados. Eles são templo do Espírito Santo ou sinagoga de Satanás. Arai, Shuria Cantarai. Libertos ou endemoniados. Aleluia. Espirituais ou carnais. Santos ou profanos. Tem o amor do Pai ou tem o amor do mundo? Tu vais ver, vais discernir. Amém? Então vimos aqui, continuando aqui, um versículo mais à frente. Olha aqui, a primeira classe. São os lobos cruéis que vão entrar no meio da igreja de Cristo, na Igreja Universal, o conjunto dos salvos, a dizer que são irmãos em Cristo. Mas eles nunca nasceram de novo. Nunca aceitaram Jesus verdadeiramente, nunca se converteram, nunca largaram o pecado. Porque muitos dizem que aceitam Jesus, mas não largam o pecado. Aceitam Jesus, mas continuam a beber bebida alcoólica. Aceitar Jesus, mas não se arrependeu do pecado da bebedice e de beber bebida alcoólica. Porque um pouco de fermento vai dar toda um pouquinho não faz mal, mas a Bíblia diz que um pouco de fermento vai dar toda a massa. E a Bíblia diz ser de sóbrios, é mandamento. Então, sóbrio é abstinente de todo e qualquer álcool. Aleluia. Então, a pessoa aceita a Jesus, mas não se arrepende de viver amasiado, amigado. Vive amasiado, amantizado com a sua namorada. Tem relação sexual com uma mulher sem serem casados no civil. Ruxaramanai. E ele não nasceu de novo, ele está ainda no pecado e vai para o inferno. A pessoa aceita a Jesus, mas troca de mulher como quem troca de camisa. Já vai na terceira, já vai na quarta mulher. Terra vai como aí cantoras evangélicas safadas sem vergonha. Alá, Shuri cantarabanaya. Oriandalabás, Surya cantasnéria.
Oh, glória a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aramanaia, não nasceram de novo. Entrarão. Aqui está a falar daqueles que vão entrar no meio, vão dizer que são igreja, mas eles nunca nasceram de novo. Aceitaram a Jesus, aleluia, mas não se arrependeram das drogas. Continuaram a fumar a sua ganzazinha, o seu chamon, dar uns bafos. Aceitaram Jesus, mas não se arrependeram do tabaco, continuam a fumar. Sai, porta fora do culto e vai acender um cigarro e diz que é crente, entra lá dentro à glória, quer louvar e quer cantar e quer pregar. Choriandalabaia, suriandaia. Aceitaram Jesus, mas continuaram a assistir pornografia na internet, ou pornografia em revistas, ou na televisão. Aceitaram Jesus, mas não se arrependeram das novelas, que é tudo mentira. O pai da mentira é Satanás. Aceitaram Jesus, mas não se arrependeram da minissaia. Aleluia, que é sensualidade e lascívia, é pecado de sensualidade. Estão em adultério e não sabem. Estão fazendo com que alguém adultere. Olhe para as tuas pernas e adultere. Oriantalabaia. São fontes de tropeço e de escândalo, aleluia, e serão lançados no fundo do mar, porque estão escandalizando os pequeninos. Então, veja, há muitos evangélicos aceitaram Jesus, mas não se arrependeram do homossexualismo. São adeptos. Alguns não são praticantes, mas gostam que os outros façam. Dizem, não, que pode haver salvação para os homossexuais. Não há. Só há de se largar. Se arrepender de ser homossexual. Se arrepender de ser lésbica. Aí vai ser salvo. Se não se arrepender, vai ser condenado ao inferno de fogo. Aleluia. Doa quem doer. Aleluia. Xarabanta rabai. Olha aí. Rabacombandachuntequebereia. Estou sentindo a glória. Olha que este estudo é extenso. Aleluia. Este estudo é extenso. Mas hoje a gente vai só dar, aleluia, um pouquinho deste estudo. Então é assim, o primeiro grupo são pessoas que se congregavam, supostamente aceitaram a Cristo, muitos deles foram ao batismo, tomavam Santa Ceia nas igrejas, supostamente eram submissos a um pastor, ou não eram, mas estavam dentro de uma igreja que tinha um pastor a liderar, e supostamente obedeciam, ou talvez não, às doutrinas ali ensinadas, davam dízimo, davam oferta, contribuíam, e saíram dessas igrejas. E saíram de nós porque não eram nós, porque se fossem nós teriam permanecido connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E diz lá que quem é o anticristo? São eles. Então eles são contrários a Cristo e à doutrina de Cristo. O segundo grupo é o grupo que foi na conversa destes anticristos. E eles vieram fora das igrejas. Eles não eram da igreja, entraram no meio cristão. Diz aí, agora nós somos a igreja. Mentira. Glória a Deus, amém? Então o segundo grupo são pessoas que eram ateus, eram céticos, eram agnósticos, eram membros de várias religiões diferentes, de várias seitas, como o catolicismo romano, como o adventismo do sétimo dia, o mormonismo, o testemunho de Jeová, ou o unicismo, ou o G12. Eram membros de várias seitas, seguiam vários gurus, aleluia, rabassuriel, faziam parte dos meninos de Deus, são seitas pseudo-cristãs, ou eram membros de seitas, de outras seitas e de falsas religiões, como o budismo, como o hinduísmo, como o islamismo, aleluia, ripalabalaya, surican, como o zoroastrismo, como o taoísmo, como o confucionismo, como o shintoísmo, aleluia, como a nova era, glória a Deus, como a umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, como a feitiçaria, magia, bruxedo, satanismo. Portanto, eles vieram de outras igrejas, outros não criam em Deus, eram ateus, outros eram agnósticos, outros eram céticos, e eles creram na mensagem dos desigrejados anti-igrejas. Desigrejados, tracinho, anti-igrejas. Creram e foram na conversa. Portanto, estes é um segundo grupo que diz assim, entrarão no meio de vós. Eles vão entrar para o meio da Igreja Universal de Cristo. Ou seja, vão se misturar no conjunto daqueles que dizem que são cristãos, irmãos, aliás, daqueles que realmente são, atenção, daqueles que realmente são cristãos verdadeiros, vão se introduzir ali no meio. Vão ser um joio no meio do trigo. Vão dizer que eu sou teu irmão em Cristo, sou o irmão Rubens Sodré. Eu sou o irmão, eles vão dizer que é o irmão Edinho, irmão Rivanildo Menezes, irmão Arquel, irmão do Satanás. Eles não são irmãos dos verdadeiros cristãos, porque eles não seguem o verdadeiro cristianismo, mas um falso cristianismo, um cristianismo blasfemo, um cristianismo hipócrita. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Então temos aqui Atos capítulo 20, 28 ao 30. Olha aqui. Esse grupo são lobos cruéis, que não pouparão rebanhos. Eles vão destruir, vão matar as ovelhas. Vão matar a fé. A pessoa vai deixar de ter fé para obedecer à palavra de Deus. Vai deixar de ter fé para fazer o certo, o bem. Vai se cansar de fazer o bem. E não vai colher. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Aleluia. Então vai deixar de se congregar, vai deixar de dizimar, vai deixar de ofertar, vai deixar de ser submisso a um pastor, vai deixar de tomar Santa Ceia, vai deixar de ter comunhão com os irmãos e com Deus, porque não toma Santa Ceia, não tem comunhão, e se não tem comunhão, não, o nome dele é apagado do livro da vida, riscado do livro da vida.
como diz o espanhol, borrado del libro de la vida, erased from the book of life, como diz os ingleses, aleluia. Então é preciso ter cuidado, irmão. Tu que estás numa igreja, não penses nem te desviar, nem sair da igreja. E só sais dessa igreja se Deus mandar ir para outra. Aí ficas temporariamente desigrejado. Aí é por circunstância. Mas não te voltes contra as igrejas, porque tu vais sofrer um dano muito sério no inferno. Quem já congregou em igrejas e saiu e agora voltou-se contra, não vai ser salvo. Não vai ter salvação. Não vai haver salvação para ti, meu irmão. Aleluia. Tu vais ser meu irmão se te reconciliares. Se nascer de novo, voltares ao primeiro amor e lembraste de onde caíste e te arrependeres. Porque senão brevemente Jesus virá a ti e removerá a ti o teu castiçal, que é a luz. Jesus é a luz. Aleluia. E quem não tem luz anda em trevas. Aleluia. O príncipe das trevas é Satanás. Então vês aqui. Primeiro grupo. Desigrejados anti-igrejas que pertenciam às igrejas. Vieram de dentro das igrejas. Segundo grupo. Desigrejados anti-igrejas que já vieram fora das igrejas. Eles nunca foram cristãos genuínos. Eram ateus, eram membros de seitas e religiões pagãs. Portanto, há dois grupos. Agora aqui. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Não vão poupar o rebanho. Aleluia. E que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, aqui estão os dois grupos. No versículo 30, está os homens que dentro de vós mesmos, dentro da igreja, eram sinceros. Quem sabe até o Aquel, não sei, talvez. Algum dia aceitou mesmo a Jesus, creu mesmo a Jesus, viu o poder de Deus se manifestado na igreja onde ele congregava, na Assembleia de Deus. Quem sabe ele foi sincero. Mas o diabo cegou o entendimento dele, ele saiu da igreja e, aleluia, está aqui, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a prosseguir. Ele diz que é irmão em Cristo. Só que antigamente, quando a pessoa saía de uma igreja, era desviado. Era ovelha desgarrada. Era ovelha rebelde. Xaramandaia, suricantalaia. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Aleluia. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 21 e 22. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Não adianta. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, antigamente, o indivíduo saía da igreja, deixava de ir na igreja, estava desviado. Hoje não. Hoje ele funda uma seita desigrejados. Ou então diz, nós somos a igreja. Como diz o Bakel Edwin, Cris Namur da Luz. Nós somos a igreja. Ele diz, não há igrejas. Mas nós somos a igreja. Então ele é exclusivista. Então a salvação é só por ele. É só pela seita dele. O chamado movimento Eu Quero Uma Igreja. Então ele é idólatra da placa que representa. Diz que não tem placa, mas tem. Xarabacantarabandou. Cuidado, irmão. Não saias da tua igreja a não ser que Deus mande. E saíres temporariamente para Deus te revelar outro local ou outra missão para tu fazer. Quem sabe tu até és um escolhido para iniciares um trabalho. Seres tu um profeta, seres tu um apóstolo, um missionário para iniciar um trabalho. Um evangelista para ganhar as almas para se começar um trabalho. Então, estamos aqui a ver, irmão, que esta história de desigrejados anti-igrejas vai dar mau resultado. O caminho deles é trevas e não de luz, é o inferno. É morte e não de vida. É maldição e não bênção. Aleluia. Não vão ter salvação, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia é bem clara. Saíram de nós porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido connosco. Então não eram uma igreja verdadeira. Eram falsa. No meu caso do Aquel. Falsa igreja. O movimento Eu Quero Uma Igreja, eles ainda querem, porque ainda não têm. Mas eles dizem que eles são a igreja. Então, eles não sabem bem o que querem. São confusos. Não sabem se realmente eles são a igreja ou se não são. Porque se eles dizem que o movimento deles chama Eu Quero Uma Igreja, então eles ainda não têm igreja. Mas, por outro lado, dizem eles são a igreja, então eles estão a dizer que são a única igreja verdadeira na Terra. Estão igual ao catolicismo romano, a única igreja verdadeira na Terra. A mãe de todas as abominações da Terra, diz Apocalipse. Eles dizem que somos a igreja mãe. A igreja santa, una, apostólica, romana, é a única igreja verdadeira, fora da qual não há salvação. Então, o Aquel, ao dizer que não há igrejas, plural, mas nós somos a igreja, ele diz que ele e os adeptos do movimento dele e os outros desigrejados, talvez ele inclua mais alguns desigrejados, são a igreja, então ele está a fazer salvação exclusiva da pessoa sair da igreja. A pessoa só salva se sair da igreja. E endereçar o movimento Eu Quero Uma Igreja. Está a ser exclusivista, idólatra, está a idolatrar o caminho, não é o movimento Eu Quero Uma Igreja, nem é o Aquel. Nem é o falso profeta Aquel Edwin Cristo Namor da Luz. Mas o caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E nenhuma outra salvação. É só em Cristo. Então não há nenhum outro nome dado abaixo dos céus pelos homens pelo qual sejamos salvos. Devemos ser salvos. Está lá em Atos 4:12. Então é mentira. O Aquel é um mentiroso, um falso profeta, um endemoniado. Todo aquele que sai da igreja revoltado,
e começa a blasfemar todos os pastores, todas as igrejas e das doutrinas, é um endemoniado, é um filho de Satanás. E tem que nascer de novo, senão vai para o inferno. Rabacantorabaia. Oh, glória a Deus! Aramanaia. Tem que tomar vergonha na cara. Vai entrar na vara, vai entrar na ira de Deus, vai entrar na espada de Jeová. Aleluia, se não se converter. Glória a Deus. Então, já vimos aqui. Aqui estão os dois grupos. Está o primeiro grupo que é entrarão no meio. Quer dizer que não pertenciam ao meio, não eram cristãos, mas entram no meio dizendo que são cristãos, que são, alguns nem cristãos dizem que não, nós não somos cristãos porque Cristo é Deus Mitra, Cristo é o Deus porco, então blasfemam do nome de Jesus Cristo. Outros dizem que são cristãos, outros dizem que são evangélicos. Mas não são. Outros dizem, não, o Rubens Estreia disse claramente, eu não sou evangélico. Aleluia, eu não sou evangélico. Então o Rubens Estreia não é evangélico e as pessoas seguem-no. Tem muito cristão e pastor de igreja e obreiro que segue os ensinos do Rubens Estreia, do falso profeta Rubens Estreia. E ele próprio diz que não é evangélico e não serve a Jesus Cristo. O Rubens Estreia diz, eu não sirvo a Jesus Cristo. E tem gente a segui-lo. São tão idiotas, se Rubens não serve a Jesus Cristo e se eles dizem que o Rubens Estreia fala a verdade, e Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Mas o Rubens Estreia diz, eu não sigo a Jesus Cristo. Então, para Rubens, se Jesus é a verdade, e se Rubens Estreia diz que não serve a Jesus Cristo, então Rubens Estreia não serve a verdade, serve a mentira. Então, ele tem por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo e satisfazer os seus desejos. Porque quando ele fala de mentira, fala daquilo que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E peca desde o princípio, é homicídio. Aleluia. João 8,44. Então agora repara uma coisa. Rai chorabacataia. Se tu não se... Aleluia. Se Jesus Cristo é a verdade, e é o único caminho para a salvação, e ele é a verdade, e Rubens Sodré não segue esse caminho para a salvação exclusivo, nem segue a verdade, porque Jesus é a verdade, então ele segue a mentira, então segue a Satanás. Rubens Sodré segue o diabo. E se tu dizes que Rubens Sodré fala a verdade, sendo tu um cristão, então tu segues o capeta. Tu estás servindo também a Satanás. Tu estás servindo o homem, que é o Rubens Sodré, que por sua vez segue o diabo, porque ele rejeitou a verdade, que é Jesus, e segue a mentira. Cuidado! Lá vai, quem diz o Rubens Sodré, diz o Rivanildo Menezes, e todos aqueles que são adeptos da doutrina do Rubens Sodré, como o Edinho dos Iaúchas, o Roberto Schmidt, o irmão Darcy, o irmão Walter, e míriades de outros supostos irmãos sem Cristo, porque não têm Cristo. Eles têm o capeta no coiro. Aleluia. Tem o demónio no seu corpo. Não tem Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo, na verdade, que nos ensina todas as coisas. Então, temos aqui claramente esta palavra, chorabandarrabacaia. Já estás a entender? Aleluia. Há vários tipos de desigrejado. Uma pessoa pode estar desigrejada porque no país onde a gente se encontra é proibido haver igrejas e a pessoa tem que estar escondida e é quase que não dá tempo. É difícil até de encontrar outros cristãos. Posso até estar num local, sou o único cristão. Então aí, obviamente, que eu não tenho igreja local para me congregar. Embora faça parte do corpo de Cristo e da Igreja Universal. Ou aqueles que, glória a Deus, Sharamaya, Surianda, Rabakai, temporariamente ficaram sem igreja. Imaginando que eu estou num local que houve um grande cataclismo, um grande terremoto, morreu muita gente, a igreja destruiu-se e morreram todos os cristãos, só fiquei eu. Ok, sou temporariamente desigrejado até que Deus me orienta. Ou eu inicio uma igreja, ganhando as almas, e sou o líder, ou vou-me congregar numa igreja que já há, noutro local, ou num local onde eu estou, reconstruída. Não é? Ou pessoas que também, temporariamente, porque Deus mandou sair do ministério, esperar um pouco e depois ir para o outro. Então Deus tem maneira de trabalhar. Glória a Deus. Então isso é os cristãos perseguidos, desigrejados, entende-se que eles sejam desigrejados, os cristãos que temporariamente são desigrejados por circunstâncias adversas, ou por ordem de Deus. E existe também, glória a Deus, os cristãos desigrejados, que são os desviados que saíram, se afastaram do Evangelho, mas esses pelo menos não se levantam contra as igrejas, que é o terceiro tipo. Eu já tenho um ponto positivo, eles não se levantam contra igrejas, a qualquer momento Deus pode resgatá-los, porque não estão a blasfemar de Deus nem do Espírito Santo, como fez o Rubens Sodré, que diz que o Espírito que habita nas igrejas é o Espírito prostituto. Entre aspas, ele usou uma palavra espúria, uma palavra quase de baixo calão para se referir, aleluia, ao Espírito Santo. Amém? Então, cuidado, não sigas homens de Baal, de Belial, aliás, homens de Belial, homens do diabo. Porque tem muita gente que diz assim, Rubens Sodré fala a verdade. Ele fala a verdade. Tudo o que ele diz é verdade. E dizem que são cristãos e dizem que Rubens Sodré fala a verdade. Espera aí, ele disse assim, eu não sou evangélico. Espera aí, mas Jesus era evangélico. O evangelho quer dizer boa nova, ou nova de salvação.
uma nova de paz, uma nova de salvação para quem não tem paz com Deus, para quem está a roubar e agora vai, ao encontrar Jesus, vai ter a salvação, vai deixar de roubar, vai ter paz. Uma nova de salvação para o perdido. Então, Rubens Sodré não é evangélico. E tu dizes que és evangélico e dizes que Rubens Sodré fala a verdade e segues a Rubens Sodré, os ensinos dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Portanto, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a verdade e ele é o único caminho para a salvação. E Rubens Sodré disse, eu não sirvo a Jesus Cristo. Então ele não serve a verdade, mas serve a mentira. Ele não serve a Jesus Cristo, então quem não serve a Jesus Cristo serve o diabo, ele serve o próprio diabo. Ele não segue a verdade, que é Cristo, mas segue a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então ele não tem o caminho único, o caminho que leva ao Pai, caminho para a salvação, mas tem o caminho que leva à condenação eterna. E tem muita gente confiando no Rubens Sodré, no Rivanil de Menezes e em muitos outros desigrejados que também são contra igrejas. Eles dizem, eu sou contra igrejas, ou eu sou anti-igrejas, não devemos congregar, não há igrejas, não há pastores, não há dízimos. Cuidado com essas doutrinas de demónios, porque tu vais para o inferno, tu estás a seguir os endemoniados. Esses homens não têm o Espírito Santo. Têm um espírito de engano. E as pessoas estão indo na conversa e milhões vão ir para o inferno por causa dos desigrejados nos últimos dias. Ai pastor, e se chegar a uma altura em que o anticristo ele é eleito, aliás, chegar a uma altura que o anticristo é eleito e sai um decreto para os que estiverem vivos até essa altura, eu não sei se vou estar aqui, se não vou, nós não sabemos se estaremos aqui ou não, podemos morrer a qualquer momento e ter logo um encontro com Cristo. Mas muita gente pode dizer, pastor, e quando o anticristo vier, ele vai fazer um decreto, não é, que ilegaliza o cristianismo. Diz, o cristianismo vai ser ilegal, vai ser proibido construir, alugar igrejas, ter espaços abertos para igrejas, proibido cultos evangélicos, proibido evangelizar e proibido dizer que é cristão, senão pena de morte. Tem que adorar só a ele, ao anticristo e à imagem da besta, aleluia, e ao dragão. As três adorações. Adoração a Satanás, o dragão, ao homem da iniquidade, que é o anticristo, que é a besta, e à imagem da besta. Três adorações. Alá, surrai, chorecai. Chegar a uma altura que todas as igrejas fecham por decreto. Seja num país, pode ser gradual, seja em todos ao mesmo tempo. Aí tudo bem. Aí tu ficas temporariamente sem um local para te congregares. Mas igreja local é tanto o local onde tu congregas quanto as pessoas que se reúnem num local. Então, se aquele local deixou de funcionar como igreja, tu podes te reunir com essas mesmas pessoas no outro local e teres a mesma pastores que presidem sobre ti. Podes te reunir no mato, na floresta, numa gruta, numa montanha. Aleluia. Porque é a mesma igreja. Aqueles irmãos que estavam num espaço físico construído por alvenaria, por massa, cimento e tijolo, que tinha telhado, tinha fundações, e que agora, por causa do decreto, essa igreja fechou, foi destruída por vandalismo e ficou sem igreja, continuam-se a reunir, mas vão reunir no mato, onde é, numa casa, numa cabana. Aí tudo bem. Por circunstâncias, a gente pode ficar sem aquele local, mas vamos reunir noutro local. Aleluia. Nem que seja hora livre. Aí tudo bem, mas até que essa ordem chegue, até que chegue a besta, até que a besta se manifeste, até que ele assine o tratado com Israel de paz, e até que decorram 3 anos e meio até que ele se manifeste, ainda vai um tempo. Até lá, até à manifestação da besta, tu podes e deves te congregar numa igreja local. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não está dando muita palavra em pouco tempo. Isto é um tema... eu vou fazer uma série de estudos bíblicos, proféticos, porque isto é profético, haver seitas nos últimos dias, não é? Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Aleluia. Aleluia. E que proíbem a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e que aleluia, proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Portanto, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento e dizem agora já não é preciso mais casar. Há quanto tempo tu estás vivendo junto? Já estou há 20 anos. Já não precisa de casar, já estás mais casado. Já estás mais casado, não precisas de casar. Mas a Bíblia diz vale mais casar do que abrasar. Outros dizem, eu estou vivendo em união de facto. Isso é como se fosse casado, então não precisas de casar. Então, eles proíbem o casamento, porque impedem as pessoas, primeiro, de parar de fornicar, porque quem está vivendo em fornicação, o pecado não é o casar ou deixar de casar, mas é o ato sexual, tem que parar com o ato sexual, depois orar a Deus, e se for da vontade de Deus, aí casam no civil. E depois podem realmente ter o ato sexual, que é abençoado num matrimónio legalmente constituído, perante a lei dos homens também. E a lei de Deus. Quem quer diga aleluia? Então tu vês, aleluia, eles proíbem o casamento.
Não é preciso mais casar. As pessoas podem viver só juntas e podem ter comunhão à mesma com Deus e tomar a Santa Ceia para a própria condenação, não discernindo o corpo nem o Espírito. Mas eles não sabem disso. Eles estão indo para o inferno e não sabem. Estão ensinando os outros, são cegos, guiando cegos e a levar os outros para o inferno. Então cuidado. E ordenam a abstinência de alimentos. Há outras seitas que ordenam a abstinência de alimentos. Mas está a dizer, isto aqui é a doutrina dos últimos dias também. Os desigrejados, estes desigrejados que são anti-igrejas, eu não estou a falar daqueles que, por algum motivo, não podem ter igreja, ou porque são cristãos perseguidos em países onde é perseguido, como na Coreia do Norte, como no Irão, como na China, ou porque temporariamente ficaram sem igreja, ou por um grande cataclismo, ou porque Deus mandou sair até que Deus revela outro ministério, e é temporariamente. Nem estou falando dos cristãos desviados, que não se voltaram contra as igrejas. Eles apenas saíram das igrejas, mas estão desviados, estão na deles. Vamos orar para que eles voltem à casa do Pai. Mas estes cristãos desviados que se afastaram do Evangelho e agora se voltam, blasfemam do Evangelho, se levantam contra as igrejas, os desigrejados anti-igrejas, são realmente utensílios, instrumentos de Satanás para levar multidões para o inferno. Para levar milhares e milhões de pessoas para o inferno. E o povo ainda não se está apercebendo disso. Aleluia. São instrumentos do diabo. Vasos de desonra. Os quais Deus preparou para o dia do juízo. Para o dia da sua ira, para serem julgados e condenados. Então, aleluia. Não há hipótese. Não há salvação para os desigrejados anti-igrejas, a não ser que se convertam. E vai ser muito difícil. Porque muitos deles acham que podem ensinar. Eles ensinam contra as igrejas. Aleluia. Amém? Já vimos aqui. Glória a Deus. Já vimos aqui. Glória a Deus. No livro de Atos. Ainda frisando aqui esta palavra. Deus me está dando muita palavra. Eu tenho que dar a liberdade do Espírito Santo. 20. Olhai por vós mesmos. Portanto, eu tenho que olhar por mim mesmo. E todos os pastores e bispos. Porque o pastor é o bispo e o bispo é o pastor. O pastor é o que apacenta. O presbítero é o ancião. É aquele que tem experiência na obra. E o bispo é o que supervisiona. Portanto, aleluia. Olhar por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então o próprio Espírito Santo constitui uns para serem bispos, ou seja, supervisores para supervisionar os outros, para dirigir, conduzir, presidir nas igrejas e dirigir o rebanho, conduzir o rebanho. Aleluia. Para apacentares a igreja de Deus. Ora, quem apacenta não é padeiro, não é bombeiro, não é marceneiro, mas é pastor. Há pastores, há mais do que um. Há um que é o sumo pastor, que é Cristo, que Ele é único em género, Ele é único como Senhor, Salvador e Deus. E há os pastores humanos que são múltiplos em número, que o próprio Cristo deu às igrejas. Isso tem que haver no Novo Testamento, tem que haver na Igreja da Graça. Então estão-te ensinando blasfémias, essas seitas satânicas. Anti-igrejas, os desigrejados que são anti-igrejas, são seitas de Satanás. São sinagogas do capeta, sinagogas do diabo. Era baixotequéria. E estão arrastando multidões para a porta larga que leva à perdição. Glória a Deus. Continuando aqui. Amém? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aqui fala dos desigrejados anti-igrejas que vieram do meio não cristão. Eles nunca foram cristãos e agora dizem que são cristãos, mas aderiram à doutrina dos outros desigrejados que vieram dentro das igrejas. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. É o caso do Rivanil de Menezes, que era pastor de igreja, o Edinho, que era pastor de igreja, e o Rubens Sodré, que era também, chegou a se congregar numa igreja. E o próprio aquele Edwin Krishnamurti da Luz, ex-assembleiano, cuja família, salvo é quase toda, ou tem bastantes familiares dentro da Assembleia. Aleluia. Então ele conheceu a doutrina desde pequeno, mas é um apóstata, um herege, um filho de Satanás, e tem que nascer de novo, porque senão vai para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Então está bem claro aqui. Raixorabacatou. Alabanto farabashuricantas. Estou sentindo a glória. Rabanai. Dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então repara, o Aquel, ele não se contenta em mandar o povo sair das igrejas, ou seja, em ser um anticristo, contrariar a Cristo. Porque a palavra de Deus nos manda congregar. O próprio Cristo congregou, tanto no templo como nas sinagogas. Cristo congregava-se. Mas o Aquel não se quer congregar, então saiu da igreja e ficou em casa. E inventou, fez um site, agora há um site do Eu Quero Uma Igreja, fez um movimento de hangouts, cultou-me por hangouts e ali está ele, né? Como o guru, como o bispo lá, o Papa, ele é o Papa deste movimento chamado Eu Quero Uma Igreja. Então, Alabandaraia cantou!
E ele fala coisas perversas para atrair os discípulos apóstolos. Ele não se contenta que as pessoas saiam das igrejas. O primeiro objetivo dos desigrejados é: sai da igreja, deixa de congregar, sai do sistema religioso. Então eles querem espalhar as ovelhas, dispersá-los. Como é que elas saem? Ficam desgarradas. E depois dizem: agora vem para mim. Diz: se levantarão homens, falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si, para atrair os discípulos de Jesus após eles, após o aquele, após o Rubens Toré, após o Rivanildo, após o Edinho e muitos outros, Mário Persona. Xeribandogou, xalabagácia, arrepalabalai, suricantarrabacantou. Aleluia, estou sentindo a glória, meu irmão. Isto é verdade. Se levantarão, isto é profético. Paulo profetizou naquele dia e está-se cumprindo hoje. Aleluia. Quase há 2000 anos atrás, Paulo profetizou. No livro de Atos dos Apóstolos está profetizado, foi escrito por Lucas, foi registado por Lucas. Arrepalabalaia, xerebele. Paulo profetizou. Estou sentindo a glória. Até dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Coisas perversas. Não há pastores. Não há igrejas. Não devemos congregar. Coisas perversas. Não devemos dar dízimos. Dízimos é coisa da lei. Dízimos era só para os levitas receber. Dízimos era só para ser entregue pelos judeus. Era só para Israel, não é para a igreja. Coisas perversas. Santa Ceia, cear é repartir o pão com os pobres. Coisas perversas. Cear é tomar apenas uma refeição. E muitas outras coisas perversas. Não devemos fazer batismo. Coisas perversas. Aleluia. O homossexual é salvo e aquele que fala mal do homossexual vai para o inferno. Como sugeriu claramente, disse claramente, por outras palavras, o Rubens Toré num dos seus vídeos. Coisas perversas. Como aquele diz: não há igrejas. Mas ele diz: mas nós somos a igreja. Então isso é coisas perversas. Para atrair os discípulos após si. Quer dizer, eles não se contentam com o primeiro objetivo, fazer com que o povo saia das suas igrejas. Mas o segundo objetivo é atrair os discípulos após si. Fazer com que eles sigam esses movimentos satânicos. Esses movimentos rebeldes, para-eclesiásticos. Não é? Rabacapantou. Porque se aquele diz: sai da igreja, até aí tudo bem. Ou tudo mal, porque é errado. Mas está contrariando a palavra de Deus. Mas se ele depois diz: sai da igreja, e agora diz: nós somos a igreja, é como ele diz: nós somos o caminho, vem para a minha, que a minha que é boa. A de lá não presta, mas a minha denominação é melhor. Então, cuidado com estes movimentos, é bem claro. O objetivo é atrair os discípulos após si, é fazer com que os milhões de desigrejados, pessoas que antes se congregavam em igrejas e já não se congregam, engrossem os seus movimentos para eclesiásticos e os endeusem, os sigam como donos da verdade, como donos da nova interpretação bíblica, perdão, que eles nem creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas das Escrituras. Eles creem que há uma divisão, há uma diferença entre a Bíblia e as Escrituras, quando não há. Porque a palavra Bíblia vem de Biblion, é apenas um conjunto de livros. É o livro de Isaías, o livro de Malaquias, o livro de Jeremias, o livro de Atos, o livro de Lucas, tudo junto num só. São 39 livros do Velho Testamento, mais 27 do Novo. 66 livros está aqui, num só livro. Apenas isso. É a palavra de Deus. Aleluia. Santificas na tua palavra é verdade. Então cuidado, meu. Glória a Deus. Então é assim. Glória a Deus. O pecado nos desigrejados é congregar numa igreja. O pecado para eles não é beber bebida alcoólica. Para muitos deles não é fumar, não é viver amasiado, não é trocar de esposa, como quem troca de camisa. O pecado não é dizer asneiras, palavrão, não é andar seminu na rua e até em casa, não é? Escandalizando o Evangelho, isso não é pecado. No pecado não é ter vaidades, meter um batom nos lábios, não, isso não é pecado, isso é apenas costumes. Então nada disso é pecado. Não é? O pecado não é assistir televisão secular, ouvir música mundana, isso não é pecado. Usar roupa escandalosa não é pecado, usar enfeite exterior não é pecado. Nada disso é pecado. O pecado não é aquilo que convencionalmente nós sabemos que é pecado. Roubar, matar, destruir, adulterar, idolatrar, isso não é. O maior pecado para eles, ou essencial, ou o pecado ao qual os batem, que eles não pregam contra o pecado, mas eles pregam contra o congregar numa igreja, como se quem congregasse numa igreja estivesse em pecado, e eles é que estão em pecado, porque eles é que estão desviados, não somos nós. Portanto, o pecado para eles é congregar, para muitos deles é congregar-se numa igreja. Ser submisso aos pastores, ser dizimista, obedecer às doutrinas ensinadas nas igrejas. E o pecado, pertencer ao chamado sistema religioso, que eles chamam de sistema religioso. Portanto, o pecado para estes é o pertencer ao sistema religioso.
Só que a gente depois vamos estudar um pouco sobre a palavra sistema, o que é que significa, tu vais ver que não é errado haver sistema. Por exemplo, o teu corpo é um sistema controlado pela cabeça, pelo cérebro. O cérebro está na cabeça, controla o corpo. É a cabeça que controla o corpo e não o corpo que controla a cabeça. Glória a Deus. Está tudo interligado, temos vários membros, mas tudo funciona organizado. Há ordem, há organização, há ordem e há hierarquia. Não é a mão que controla a mente, mas a mente controla a mão. É o cérebro que controla a mão. Da mesma forma, irmão, no corpo de Cristo há muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Então eles são contra hierarquias, estruturas, sistemas. Mas pertencer a um sistema não é errado. E ser um sistema, porque eu mesmo sou um sistema vivo, sou um organismo vivo. Então vejam, e a Igreja também é um sistema, porque há um só corpo, que é a Igreja de Cristo, que é o conjunto dos cristãos salvos, mas cada um tem diferentes funções. E nem todos presidem nas igrejas. Mas há uns que são presididos, nem todos lideram, mas há uns que são liderados, nem todos apacentam o rebanho, mas há os que são apacentados. Nem todos supervisionam, mas há os que são supervisionados. Então, cuidado com essas teorias de Satanás, aleluia, destes endemoniados. Eles dizem que o pecado é congregar numa igreja, ser submisso aos pastores, ser dizimista e obedecer às doutrinas ensinadas nas igrejas. Ou seja, resumindo tudo, o pecado é pertencer ao que eles chamam de sistema religioso, mas dão uma conotação pejorativa, como se fosse uma coisa má, e vais ver que não é. Portanto, a missão deles, fazer com que as pessoas deixem, principal objetivo mesmo, fazer com que as pessoas deixem de se congregar nas igrejas. Eles dizem, sai da tua igreja. Sai do sistema religioso, é que eles pejorativamente chamam de sistema religioso. Sai. E fazer com que eles ingressem. Portanto, no meio de vós também se levantarão, até dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas, como sai da tua igreja. Deixa de congregar, não há pastores. Só há um pastor, não há pastores. Não há igrejas, não há dízimos, fumar não é pecado e outras coisas mais. Cear, não se deve tomar a Santa Ceia, mas cear é repartir com os pobres o pão. Outras coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, eles têm um objetivo que se divide em dois objetivos, que o primeiro é, fazer com que as pessoas saiam das igrejas e deixem de se congregar. Em suma, resumindo, sair do sistema religioso, que eles chamam pejorativamente de sistema religioso. Segundo, fazer com que eles ingressem nas novas igrejas ou nos seus movimentos. Novas igrejas, entre aspas, porque eles não se designam igrejas, mas são movimentos para-eclesiásticos dos desigrejados. Portanto, tirar de um lado para pôr no outro. Mas Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Mateus 12:30. Amém? Glória a Deus, estamos a quase concluindo a primeira parte deste estudo. Glória a Deus, tenho mais 3 minutos para falar. Glória a Deus. É assim, já falámos sobre os tipos de desigrejados, há vários tipos. Já falámos sobre a origem dos desigrejados. Alguns começaram dentro das igrejas e saíram das igrejas e depois se viraram ou contrários às igrejas. E outros nunca foram de igreja, de cristã, eram ateus ou eram de outras seitas e religiões e que foram na conversa, creram na falsa mensagem dos desigrejados e aderiram ao movimento dos desigrejados, um movimento para-eclesiástico como o EQI, Eu Quero Uma Igreja, e outros similares. Amém? Quais são os principais profetas, não é? Os principais profetas ou gurus do movimento dos desigrejados? Quando eu falo de movimento dos desigrejados, é dos desigrejados que são também anti-igrejas. Eu poderia falar de vários, não é? Mas talvez o principal de todos é o Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, do YouTube e dos DVDs, famoso pelos DVDs Prepare-se. Foi talvez o pioneiro, porque o diabo entrou devagarinho. Ele primeiro começou a plagiar os filmes, os DVDs do Alex Jones, que é um teorista anti-Illuminati, não é? É um teorista da conspiração nos Estados Unidos famoso, que expõe a nova ordem mundial. Eu também sou contra a nova ordem mundial, eu sou contra os Illuminati, eu sou contra os jesuítas. Aliás, eu não sou contra as pessoas dos jesuítas nem dos Illuminati, quero que eles se salvem, mas contra o sistema jesuíta e Illuminati. Contra a nova ordem mundial, que vai ser o governo do Anticristo. Então ele começou muito bem, o Rubens Sodré, entre aspas, muito bem entre aspas, porque ele plagiou, ele não criou nada novo, ele pegou em DVD já perfeitamente bem feitos noutras línguas e apenas traduziu e narrou com a sua voz radiofónica, a sua voz cativante, e iludiu muita gente. Então ele traduziu e começou a pregoar contra a nova ordem mundial, contra os Illuminatis, e até aí tudo bem. Também sou contra. Mas muitas das coisas que as teorias da conspiração ensinam não são verdades. Eles misturam a verdade com a mentira, com suposições e coisas improvadas.
Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Depois, primeira série de DVDs prepare-se, depois começou na segunda série. Há o canal Verdade Oculta 1, no canal Verdade Oculta 2 já se voltou contra a Bíblia. Já disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia mente. Ela não é a palavra de Deus, mas apenas contém. Então já se voltou contra a Bíblia, voltou-se contra os evangélicos e contra o Evangelho, dizendo: eu não sou evangélico, aleluia, e eu não sirvo a Jesus Cristo. Então ele serve o diabo. Quem não serve a Jesus Cristo serve a Satanás. Se Jesus Cristo é a verdade, ele anda na mentira. Então como é que Jesus Cristo só... aliás, como é que o Rubens Sodré só fala a verdade? Se ele diz que não serve o dono da verdade que é Jesus. O caminho verdadeiro que é Jesus. Se ele não serve a própria verdade que é Jesus. Então ele serve a mentira, serve o diabo. Muita gente está... Então o Rubens Sodré foi o pioneiro, talvez há uns anos atrás. Não é? Claro que antes do Rubens Sodré, historicamente, já houve outros desigrejados, mas este movimento só começou a ganhar muita força no final do século XX, agora início do século XXI, nesta viragem de milénio, começou a ganhar muita força, não é? Especialmente através dos profetas da internet, em geral, em particular do YouTube. Portanto, temos aqui o Rubens Sodré como o cabeça, mesmo mentor. Muitos o imitaram, inclusivamente o próprio Aquel, Edwin Krishnamurti da Luz, que era das Assembleias, foi influenciado pelo Rubens Sodré. Muitas das doutrinas que ele ensina eram do Rubens, pois algumas agora ele já ensina contra, mas muitas é igualzinho ao Rubens. Então eles influenciaram-se, a maioria dos que saíram das igrejas evangélicas, pentecostais ou tradicionais, ou não pentecostais como as Assembleias de Deus, como outras igrejas que eles saíram, eles foram influenciados pelo Rubens Sodré e pelos seus macaquinhos de imitação, como o Rivanildo Menezes, que é ex-pastor, no canal Verdade Oculta 30 TV. Agora acho que ele é dos originais grego da Bíblia. Acho que ele até teve um erro de português de escrita. É originais gregos. Originais grego da Bíblia. Portanto, o Rivanildo Menezes e muitos outros. O falso profeta Robert Smith e muitos outros depois surgiram. O irmão Darcy, irmão Edinho, que é pregador, que ele pertence aleluia, aos adeptos do nome sagrado, portanto, os Yahushua. Dizem que só se pode dizer o nome de Yahshua ou Yahushua. Pronto. Então, vários outros, não é? Este blasfema do nome. Então, vários outros que seguiram. Portanto, o Rubens Sodré e os seus macaquinhos de imitação, como o Rivanildo, como o Edinho dos Yahushuas, muitos outros, como o Aquel, que surgiram. Atualmente, quem está a ter uma das maiores preponderâncias dentro deste meio para-eclesiástico e rebelde, dentro deste meio contrário à lei de Cristo, contrário às igrejas, os anti-igrejas, é o Aquel Edwin Krishnamurti da Luz, que ele é ex-assembleiano, portanto é um desviado das Assembleias de Deus, é um rebelde, desviado, apóstata, herege, mundano, que saiu da Assembleia de Deus, e precisa de nascer de novo, precisa de voltar ao primeiro amor. Temos também o Mário Persona, com aquela vozinha mansa dele, muita gente cai na conversa dele. Mas a Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é Espírito, aleluia. Cuidado. Mário Persona, não sei a história dele, não sei se ele já algum dia congregou, foi membro de alguma igreja, mas provavelmente até não. E há muitos outros que não eram de igreja nenhuma, eram ateus ou eram, que foram na conversa dos desigrejados e outros até mais antigos historicamente. Portanto, atualmente os gurus e o Caio Fábio do Caminho da Graça, que está também pregando contra as igrejas, contra os ministérios, contra os pastores. Ele que se intitula pastor, virá quase uma contradição. Caio Fábio do Caminho da Desgraça, chama o caminho autêntico desgraçado. Diz tu que és rico, aleluia, que não tens falta de coisa alguma. Eu te digo que tu és um pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Caio Fábio, nasce de novo, volta ao primeiro amor. Então temos aqui, pastor, porquê é que o pastor está citando os nomes? Irmão, nós devemos chamar os bois pelos nomes. Aleluia. O apóstolo Paulo falou que Alexandre o Latoeiro lhe causou muitos males. Ele estava chamando os bois pelos nomes. Ele estava chamando os pecadores pelo seu pecado. Rabacama e outros, Demas e outros que se desviaram e foram para o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chamou Herodes de raposa velha. Chamou os bois pelos nomes. Sheripandar Rabacaya. Oh, glória a Deus. Sharamanai, Surya Cantalamanai. Simão, o mágico, também foi desmascarado. Aleluia. Muitos outros. Aleluia. Como Elimas, o mágico, foi chamado de inimigo. Foi chamado de filho do diabo. Filho do diabo. Então,
Aleluia. Muitos foram desmascarados, irmão. Ai, pastor, porque é que é uma linguagem tão dura, irmão? Jesus disse raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Disse João Batista. Jesus disse serpentes e escorpiões. Ai, cantor amanai. Aleluia, sepulcros caiados. Alamantarabana, hipócritas. Fariseus cegos. Aleluia. Jesus disse, não deis aos cães as coisas santas, nem as vossas pérolas aos porcos. Esta palavra, ela não é endereçada nem dedicada particularmente aos gurus, aos líderes, aos dirigentes. Porque eu quero é que eles se convertam se ainda não blasfemaram do Espírito Santo, como é o caso do Rubens Sodré. Mas esta palavra é dirigida em particular aos que estão na dúvida se existem ou não igrejas, se existem ou não pastores, se devemos ou não congregar, se devemos ou não dar os nossos dízimos dentro da igreja, a um pastor ou um líder, se devemos ou não obedecer às doutrinas ensinadas na igreja, nas igrejas, se devemos ou não santificar em corpo, ou se podemos vestir o que a gente quer, ouvir a música que quer, falar o que a gente quer, beber o que a gente quer, comer o que a gente quer, se devemos ou não ir a batismo, se devemos ou não tomar Santa Ceia, se devemos ou não sair do que eles chamam de sistema religioso. Então é para quem está na dúvida e para aqueles que saíram, aleluia, porque tinham pouco conhecimento bíblico, mas agora através deste estudo que eu vou dar, venham a reconciliar e voltar a congregar-se numa igreja local, perto de si. Glória a Deus. Ai pastor, porquê é que está a chamar os bois pelos nomes? Já falei aqui, Jesus chamou os bois pelos nomes. Capítulo 23 de Mateus, chamando os bois pelos nomes, chamando, aleluia, hipócritas, serpentes, fariseus cegos, filhos do, aleluia, inferno. Diz, correis o céu e a terra, percorreis o céu e a terra e o mar, para fazeres um prosélito, ou seja, para ganhares um convertido para o teu movimento, e depois de o haveres feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Esta palavra se refere aos líderes do movimento anti-igrejas, desigrejados que também são anti-igrejas. Aleluia. Então é bem claro. A palavra de Jesus foi duríssima. A palavra de João Batista foi duríssima. Essa raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Chamada raça de serpentes. Aleluia. Então nós devemos denunciar. Agora, onde é que eu posso provar que tenho base bíblica para denunciar? Tenho base. Amém? Tenho base para chamar os bois pelos nomes. Para não dizerem que eu estou, está murmurando. Não estou murmurando, estou falando da verdade, meu irmão. Estou provando por A mais B que os ensinos deles são coisas perversas que eles falam para atrair os discípulos após si. Eles querem que tu saias da tua igreja, mas para ir para deles. Como se a deles fosse a única verdadeira, como é o caso do Aquel. Não há igrejas, então todas as igrejas estão desviadas, apostatadas. Todas estão erradas e as pessoas que lá congregam estão em pecado. Então não há igrejas. Sai da tua igreja, sai do sistema religioso. E depois diz, nós somos a igreja. Então as pessoas, tenho que sair da minha porque está errado. Agora vou para a do Aquel porque é a única verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Concluindo, Romanos 16, do 17 ao 20, aleluia. Podes achar que a palavra é dura, mas é dura para a tua salvação. Tu caíste no engodo dos falsos profetas, dos desigrejados que são anti-igrejas, volta à casa do Pai, volta a congregar-te. Volta a reunir-te com os teus irmãos que realmente oram, jejuam, levam uma vida de santidade e têm fé nos milagres de Deus e buscam os dons do Espírito Santo. Olha aí, Romanos 16, do 17 ao 20, diz assim: Alamando roba cantai, e rogo-vos, que é uma súplica, eu imploro-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, ou seja, divisões e escândalos, contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Ora, a vossa obediência é conhecida, ela é conhecida por todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então é bem claro. Aqui, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Então eu tenho que notar, ou seja, fazer notório, notado. Quem é que está escandalizando o Evangelho? Quem é que está ensinando uma doutrina contrária à doutrina que nós aprendemos? É o Aquel, Edwin, Krishnamurti da Luz. Que Deus o liberte. É o Rubens Sodré. Não vou dizer que Deus o liberte já blasfemou do Espírito Santo. É o Rivanildo Menezes. Não vou dizer o mesmo porque há pecados, não digo que ó. Arapandoraya Suricaya. É o Edinho dos Yaúchas. Que Deus o liberte se ainda não blasfemou. É o Robert Smith. Aleluia. Ramandogou. É o Mário Persona. É o Caio Fábio. E é o Aquel. Que Deus o liberte em nome de Jesus. Ou o Caio Fábio ou o Aquel. Em nome de Jesus, que voltem à casa do Pai. Amém? Tu que me escutas nesta hora, aleluia, e que ainda não aceitaste Jesus Cristo, sabes que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. E intercede por ti,
para te perdoar e voltará em breve para te buscar. Aleluia. Aceita hoje como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma. Te arrepende dos teus pecados, porque toda a gente pecou e destituída foram da glória e da graça do Pai. Amém? Se tu te arrependes dos teus pecados e pela fé aceitares a Jesus, tu serás salvo. Aleluia. Jesus tem poder para mudar a tua vida. Tu que estás desviado, reconcilia. Volta à casa do Pai. Tu que és desigrejado porque saíste da igreja e estás parado, mas não te voltaste contra a igreja, ficaste na tua e reconheces que realmente existe o poder de Deus, existe e que não é errado congregar, mas simplesmente tu não tens fé para voltar, volta a congregar-te. E tu que saíste e por um desconhecimento teu aderiste a este movimento desigrejados, achando que era uma nova interpretação, que era a interpretação verdadeira que faltava, mas que agora viste que deu tudo errado, que esse movimento é pior do que a pior igreja local, do que o pior ministério. Volta à casa do Pai. Ai, pastor, eu saí da minha igreja porque havia muito escândalo, muito problema e porque estavam ensinando falsas doutrinas. E agora estás a fazer o quê? Estou a fazer angautos com aquele, com o Rubens, com o Rivanil. Sai de lá, povo meu, para que não incorras nas tuas pragas. Sai desse movimento para eclesiástico. Ora a Deus e pede a direção, porque há ministérios que ainda pregam e vivem essa doutrina, que amam o pecador e que têm fé no poder de Deus. Congrega-te numa igreja sadia. Glória a Deus. Amém. Agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.